a nossa disposição de servir ao Senhor, ela move o mundo espiritual. Então, quero que você persevere nisso. É muito importante. Você, às vezes você fala, mas eu acho que eu não vou, mas hoje eu estou meio down, hoje eu não estou muito legal. Mas eu quero te dizer que a tua presença, ela é importante para todo o corpo. Amém? Você faz parte de algo maior. Você pode dizer isso? Fala, eu faço parte de algo maior. A gente faz parte de algo maior, irmãos. E eu louvo a Deus aqui pela Paula orando, falando sobre a nossa disposição de orar pelo Brasil, de orar pelos outros, que hoje o tema que a gente vai falar é sobre vínculo, sobre vincular-se, né? O que é esse vínculo? Se não, a gente compartilhar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então é tomar a dor do outro também. E é a gente sair um pouco de dentro de nós. Ontem à noite estava escrevendo alguma coisa, a Roberta sentou do meu lado assim na cama e começou a compartilhar algo que está no coração dela. E falou, amor, eu tô numa pegada que eu tô algumas semanas já que eu não tenho orado por nada em relação a mim, em relação a nós aqui. Eu tô com uma carga de fato de orar, de colocar os olhos para fora. Porque às vezes a gente é muito egoísta, irmãos. A gente está sempre olhando para a nossa necessidade, olhando sempre para aquilo que é a nossa realidade. E isso tem nos confrontado. Né? Ontem a gente estava ouvindo, a Sofia foi com a Marta para o Descende, ontem uma irmã lá pregando e falando que a vida de oração, ela já não lembra quando foi que ela orou por ela. E ela pediu para Deus, ela estava contando que ela pediu para Deus que ela queria ganhar 1 milhão de muçulmanos. Eu falei, meu Deus, que fé é essa? Né? 1 milhão de muçulmanos. Que ela pediu para Deus que Deus enviasse ela lá no Irã, porque ela queria pregar naquele lugar e ganhar 1 milhão de muçulmanos. Eu falei, Jesus, me dê essa fé. Louvado seja Deus, irmãos. Estamos falando, né, desde a virada do ano, Deus colocou essa carga aí no nosso coração. Na verdade, não é nem só uma carga, mas é um sentimento de desafio. Nos sentirmos desafiados a crescer, a não só prosperar no que diz respeito à nossa vida cotidiana, mas principalmente nós temos um crescimento em Deus. Obrigado, Cleito. Temos um crescimento na nossa vida espiritual. Temos um crescimento na nossa fé. Então a gente vem falando, e esse é um assunto que, na verdade, a maioria dos irmãos já conhece, né? O Franco, inclusive, escreveu um livro sobre esse assunto, sobre o crescimento espiritual. Se eu não me engano, é o Plenitude, né? O livro chama Plenitude, para quem quiser mais detalhes. Esse conteúdo que a gente está ministrando aqui esses domingos, na verdade, é fruto desse livro, fruto de uma experiência que Franco teve, fruto de algumas pregações, e que na virada do ano Deus nos deu essa carga, sabe, de retomar esse assunto e para nos desafiar, nos sentirmos de verdade desafiados a mudar de ciclo, a crescer, a avançar. Amém? A igreja do Senhor é uma igreja que avança, é uma igreja que vai para cima, é uma igreja que cresce. Aliás, irmãos, nós vamos passar a eternidade. Jesus, ele fala que a eternidade é essa, conhecereis ao Senhor. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Então nós já podemos começar isso agora, a gente precisa esperar chegar lá. E na verdade nós já estamos vivendo a eternidade. E eu falei, só vou dar uma recapitulada para a gente entrar aqui no assunto de hoje. Mas eu falei no primeiro domingo sobre o primeiro passo, né, que a gente tem que assumir esse compromisso, desse primeiro passo que é a humildade, de humilhar-se. O compromisso com a humildade. Esse compromisso fala, irmãos, de você declarar guerra. Declarar guerra contra você mesmo. Declarar guerra contra o seu eu. A Duda estava cantando uma música de manhã, né? Como é que é a música cantando? Exatamente. É isso. Tá bom, já deu para entender. Na vida real, o maior vilão sou eu. Então a guerra que a gente tem que declarar, como eu falei alguns domingos atrás, não é uma guerra que a gente declara do lado de fora contra outras pessoas, mas é uma guerra que a gente declara do lado de dentro. É uma guerra contra o principal vilão.
que sou eu, que é o meu orgulho, que é a soberba do meu coração. Amém? E aí, semana passada, o Felipe compartilhou com a gente sobre a sujeição e o submeter-se, que seria aí o segundo passo, ou o segundo compromisso que eu até prefiro falar o segundo compromisso, porque eu até brinquei, né? Um passo você dá, ele já ficou para trás, né? E a ideia é você assumir um compromisso com esse passo, de viver uma vida de sujeição, de viver uma vida de submeter-se. Mas por que, irmãos? Talvez ficou faltando a gente falar, mas por que isso? Por causa dessa nossa dificuldade de ouvir a Deus. Amém? Quem tem dificuldade de ouvir a Deus? Seja sincero. Eu tenho, irmão. Às vezes eu tenho muita dificuldade de ouvir a Deus. Queria poder ouvir mais, queria poder estar mais sensível. Mas conversando sobre isso eu até entendo. Porque talvez se a gente tivesse tanta facilidade de ouvir a Deus, a gente não teria essa comunhão que a palavra sugere. A gente não teria esse passo da humildade de se sujeitar e submeter-se. Então a importância daquilo que o Felipe falou aqui semana passada é para que a gente possa ouvir ao Senhor e tomar o caminho certo. E não só ouvir a Deus, mas ter a disposição de ouvir e praticar, obedecer. Porque não basta ouvir a Deus e fazer a sua vontade. Precisa ouvir e obedecer. Sim ou não? Porque, irmãos, as decisões erradas que a gente toma, elas podem se tornar algo, proporções desastrosas. Por isso a gente precisa sujeitar e submeter. Porque se a gente toma uma decisão errada, o desdobramento dessa decisão pode ser algo catastrófico. Sim ou não? Por exemplo, um motorista na rua que está com a família, um pai de família, se ele toma uma decisão, quantos a gente já não viu? Eu mesmo conheço uma família, um pai, que perdeu um filho e quase que aleijou o outro, porque ele tomou uma decisão errada no trânsito. E aquilo causou um acidente, a filha ficou doente, a outra morreu. A gente conhece a história de Abraão. Abraão tinha uma palavra de Deus, que ele seria o pai de muitas nações, que ele teria um filho. Só que, no decorrer do tempo, ele meio que perdeu, vamos dizer assim, perdeu a paciência de esperar em Deus e tomou uma decisão. A decisão de fazer um filho, Ismael, com a serva Agar. E a gente sabe o desdobramento da história, o que aconteceu. Esse filho Ismael se tornou quem? Os maiores inimigos do povo de Deus. Até hoje a gente vê lá esses povos guerreando, brigando por causa de terra, porque os ismaelitas também são descendentes de Abraão e eles têm razão. Eles também são descendentes de Abraão, então eles reivindicam aquilo que é direito deles. Mas por que, irmãos? Por causa de uma decisão errada. Por causa de algo que foi tomado que não era contrário àquilo que é a vontade de Deus. Por isso, irmãos, a gente comentou aqui semana passada a importância de nós sujeitarmos com temor a Deus. Sujeitarmos, submeter as nossas decisões para ouvir o Senhor. Para que a vontade de Deus seja feita. Para que eu não venha trazer mais prejuízo para a minha vida, para a igreja, para a minha família. A Bíblia conta a história também, Josué, capítulo 6, conta a história de um único homem que tomou uma decisão de tomar algo que Deus havia dito que não era para tomar. Ele pegou uma capa babilônica, ele tomou uma decisão errada e por causa daquela decisão, todo o povo perdeu a guerra. Vocês conseguem entender que nós não vivemos sozinhos nesse mundo, irmãos? Vocês conseguem entender que você não vive sozinho nesse mundo? Ou seja, as decisões que eu tomo vai diretamente refletir em alguém. Ou é dentro da minha própria casa, ou é na igreja. E esse texto de Josué 6 ainda, quando Josué vai reivindicar de Deus porque eles perderam para um povo chamado Ai, e ele fala, Deus, por que a gente perdeu essa batalha? Deus fala assim para ele, Israel pecou.
Mas um homem só tinha pecado, chamado Acã. Um só tinha pecado. E por que Deus falou que Israel pecou? Por causa de um homem. Todo o povo perdeu a batalha. Todo o povo perdeu a batalha. Então, que essa palavra venha trazer temor nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Temor aos nossos corações. Que eu não possa sair tomando as decisões segundo as inclinações do meu próprio coração. Porque as inclinações do meu coração, elas dão para o mal. Elas vão trazer prejuízo para a igreja, vão trazer prejuízo para o corpo, vai trazer prejuízo para a minha família. Então aprenda, irmãos, eu estou só dando uma recapitulada aqui, mas precisamos aprender a viver uma vida de sujeição, submissão. Na ânsia de ouvir ao Senhor aquilo que Deus quer falar com a gente. É isso que vai promover um crescimento espiritual para nós. E aí eu quero já entrar no terceiro passo, que é propriamente que a gente tinha reservado para hoje. De assumir um compromisso com o vínculo. Assumir um compromisso com o corpo ao qual Deus me vinculou. Apesar de quem vincula o membro no corpo é Deus, mas nós precisamos estar compromissados com esse vínculo. Amém? Assumir um compromisso ao qual Deus me ligou. Para o mundo, meus irmãos, grande ou o maior, ou aquele que cresce, é aquele que é independente, é aquele que não depende de ninguém, é aquele que é o cara, é aquele que é autossuficiente, é aquele que é o pá, como diz por aí, né? E aí tem um dito popular, antes só do que mal acompanhado. Mas no reino de Deus é diferente, irmãos. No reino de Deus, quem está só já está mal acompanhado. Entende? Por quê? Porque eu não sou a melhor pessoa para confiar em mim mesmo. Eu não sou a melhor pessoa para confiar nas inclinações do meu coração. Eu perdi as contas, meus irmãos, eu falo isso para vocês sem medo de errar. Eu perdi as contas quantas vezes eu tomei decisões, eu tomei caminho segundo a inclinação do meu coração e eu me arrebentei todo. Quantos aqui já se quebrou, se arrebentou porque você tomou caminho errado? Tem gente que fez assim, ó. Pode levantar as duas, né, Cris? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a gente entrou por caminho segundo aquilo que são paixões do nosso coração e a gente se deu mal. Por quê? Porque a vontade do nosso coração ela é contrária, muitas vezes, ou a maioria delas, é contrária àquilo que Deus quer para nós, que é bom, perfeito e agradável. Você sabia que a vontade de Deus para a tua vida é essa? Fala comigo, boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus. A nossa é contrária a isso, pode ter certeza, a gente só não sabe. A gente só não sabe, irmãos. Quantas vezes você já não viu o teu filho brincar com uma faca, porque queria brincar com a faca? Você deixou ele brincar com a faca? Quantas vezes eu lembro a Gabriela era pequenininha, ela insistia em querer brincar com um vaso que a Roberta tinha de vidro em cima na época a gente falava estante, nem existe mais estante, né? Tinha um vaso de vidro e ela insistia em brincar com isso. Você acha que a gente deixava ela brincar com o vaso de vidro, irmão? Dá para deixar ela brincar? Não dá. Mas ela chorava, porque ela queria brincar com o vaso de vidro. Tinha tanta boneca lá, mas ela queria o quê? O vaso de vidro. Por que a gente tirava? Porque é de vidro. Podia quebrar e machucar. E às vezes a gente não entende a vontade de Deus, a gente quer a nossa, mas a gente não entende que a nossa é de vidro. A nossa é de vidro. A gente não sabe, a gente é igual aquela criança que esperneia porque quer brincar. Mas se quebrar vai machucar, entende? Então queira a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão. Descansa na vontade de Deus para a tua vida. E falando sobre o vínculo, irmãos. Se a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, depois nós vamos ler.
diz que nós somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, não dá para andar sozinho. Não dá. Se somos corpo, não dá para andar sozinho. A mão não anda sozinho. Já viu uma orelha andar sozinho por aí? Já viu uma orelha andar na rua aí? Se vê, corre que é assombração, irmão. Corre que é assombração. Não dá. Está vinculada. A orelha está no lugar certinho ali, ó, bem localizada. Deus colocou ela no lugar certo, irmão. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, né? A orelha não é legal, ela fica no lugar certinho, meu. Você já imaginou uma orelha no meio da cara? Ia ficar ruim, né? A orelha tá ali, ó, no lugarzinho dela. E é da hora, porque ela ainda ajuda a segurar o óculos para quem usa, né? Então, ela está no lugar certo. Ela está vinculada. Não vai arrancar a orelha e segurar ela na mão, vai dar bom? Não vai, irmão. O Gladys falou essa semana com a gente. Tem que estar vinculado, tem que estar no lugar. Tem que estar no lugar certo. E a orelha, apesar de ser pequena, mas ela está vinculada e ela faz parte de algo maior. Eu quero te dizer sobre isso, irmãos. Que você estar vinculado, você faz parte de algo maior. Faz parte do corpo. As mulheres, a maioria delas, a gente nem vê a orelhinha delas, mas está ali, ouve que é uma bênção. É ou não é? O cabelo cobre, né? Umas passam aqui de trás, a orelha é um charme. Mas faz parte de algo maior. É algo que precisa estar vinculado. E às vezes a gente não entende essas coisas. Parece que eu sou pequeno, parece que eu não sou nada. Eu quero te dizer, irmãos, em nome de Jesus, cada um aqui, você tem a sua importância no reino. Cada um aqui você tem o seu lugar no corpo. Cada um aqui faz falta. Quando a gente chega na reunião de manhã, a gente não vê um, não vê outro, fala, meu Deus, dá uma dor no coração, não dá? Dá uma dor, irmão. Quando alguém desvincula, quando alguém vai embora, parece que arrancou algo da gente, e é isso mesmo. Parece que arrancou uma parte do nosso corpo. Por quê? Porque esse é o vínculo. O dedinho do pé até hoje não sei para que serve, gente, mas eu acho que serve para tupicar no pé da geladeira, né? A gente passa, trupica, volta, trupica de novo do outro lado, tô brincando. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos uns dos outros. Amém? Se qualquer membro do teu corpo estiver ruim, alguém já tomou uma martelada no dedo aí? Eu já tomei várias, irmão. Ainda mais quando eu tento fazer um alicate de martelo, Eloy. Sabe quando você não sabe onde está o martelo? Eu sou meio preguiçoso, irmão, eu confesso. O Renato tá ali, ele já viu fazer isso. Às vezes tem que trocar um chuveiro, eu tenho preguiça de ir lá no quadro do disjuntor, Renato, e desligar o disjuntor. Então eu tenho que trocar com ele ligado mesmo. Adivinha o que acontece? Eu tomei tanto choque, cara. Né? E aí o martelo não está ali perto, você pega o alicate mesmo, e tenta bater com o alicate, pá, martela o dedo. Ou alicata o dedo, né? Uma dor, irmão. Todo o corpo se volta. Dói tudo, dá até dor de cabeça. Por quê? Porque há um vínculo, irmão. Porque o corpo está vinculado. E estar envolvido com o corpo fala de você sentir a dor do outro. Não é só o estar junto pela gíria que a gente fala. Ah, estamos juntos, misturados. Não, não é só isso. É a gente poder se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram a gente tem até mais facilidade. Agora, às vezes, alegrar com os que se alegram não é fácil, irmão. Às vezes você está passando um perrengue, precisando de um milagre de Deus, o outro está vivendo e você não. E aí tu tem que se alegrar com ele. É difícil isso, não é? Tem gente que é amarga. Tem gente que fica mimado. Ah, Deus, por que só ele? Por que eu não consigo a minha bênção? Mas é um desafio. É um desafio você se realizar no outro. Olha que bênção. Você sabia, esses dias a gente estava lendo com o pessoal aqui do escritório, e acho que no livro de Timóteo, as cartas. E ali Deus me deu um negócio tão legal, até compartilhei com os irmãos da mesa, que Deus quer nos ensinar.
a nos realizar no corpo. Tem coisa, irmão, não escandaliza não, mas é verdade. Nem tudo você vai viver. Nem tudo que você pede para Deus, você vai ter. Desculpa a sinceridade. Isso é uma bênção. Porque Deus quer nos ensinar a nós nos realizarmos no outro. Posso ouvir um amém? Porque vai ter coisa que você vai viver e o outro não vai. Mas ele vai se alegrar com você, porque você viveu aquilo. Posso ouvir um amém? O Gladys fala uma coisa tão legal. Ele sempre teve o desejo de, ele conta, né? O desejo de servir em acampamento cristão. É isso mesmo, Gladys? De servir em acampamento cristão. Né? Ele já pôde participar, né? Quando o Felipe conheceu a Brisa, tal, naquele acampamento, tal, o Gladys também trabalhava lá. E então ele desejava isso, trabalhar no acampamento cristão. E eu lembro quando a Gabi passou do processo seletivo para trabalhar no acampamento lá no Canadá, ele falou uma coisa legal. Ele falou assim, cara, eu me sinto realizado na Gabi. Deus deu um sentimento no coração dele, compartilhou com a gente, como se ele estivesse vivendo aquele momento. Olha que chocante. Irmãos, é só Deus para fazer isso. Amém? É só Deus para fazer um negócio desse, de nos fazer realizar no propósito que o outro alcançou. Isso está vinculado. Isso é ser um. Abre a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Passa aí, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhes aprova. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só, somente até aí. É certo que há muitos membros, mas existe um só corpo. E é sobre isso, irmãos, que nós precisamos entender. Que não é só sobre vir para a reunião. Não é só sobre vir para o culto, é muito bom. É gostoso, é prazeroso te ver aqui, você faz a diferença estando aqui. Mas é mais do que isso. Como tem muita gente que fala, eu vou lá para pegar minha bênção hoje eu vou para o culto, eu vou lá buscar minha bênção. Irmãos, está errado. Está errado. Porque a gente não vem aqui buscar bênção. A gente não vem aqui buscar promessa. O culto é para Deus. A gente vem para entregar. A gente não existe por causa da gente mesmo. A gente existe por causa dos outros. Você já parou para pensar isso? Os pais entendem muito bem isso. A partir do momento que você tem filho, você começa a entender um pouco melhor essa realidade. Porque a nossa vida passa a ser toda em prol deles. Sim ou não? E assim foi que Deus nos fez. A gente não existe por causa de nós. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente realiza é por causa do outro. A gente não vem para uma reunião como essa para buscar a nossa bênção. Não, irmãos. A gente tem que sair de casa com um pensamento assim, meu Deus, quem é que eu vou abençoar hoje? O que eu posso fazer para ser a bênção na vida de alguém hoje? O que eu posso... Senhor, coloca alguém no meu caminho para eu abençoar essa pessoa? Essa é a nossa oração, irmão. A gente viveu muitos anos com um pensamento errado. Lugar de receber recompensa não é no culto. Amém?
Lugar de receber recompensa é no quarto. Lá em Mateus 6, Jesus falou isso. Ó, quando vocês for orar, não seja como os hipócritas fariseus que saem cantando, gritando pelas praças, para todo mundo aplaudir e falar, nossa, como ora bonito, olha, que sacerdote, que profeta, que lindo, para receber a honra dos homens. Jesus falou assim, não, você quando você for orar, você vai lá para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, para que o Deus que te vê em secreto te recompense. Lugar de recompensa, irmão, não é no culto, é em casa. Lugar de receber recompensa de Deus é no quarto, no lugar da intimidade. Assuntos que a gente trata com Deus na intimidade. É lá que a gente vai receber recompensa. Se não tem recebido, então precisa ir mais para o quarto. Não é na reunião geral, meu irmão. É no secreto. É no secreto que a gente recebe recompensa de Deus. Porque ali ninguém está te vendo. Ali é só você e o Pai. E quando tem só você e o Pai, você tem liberdade de rasgar com o Pai. Porque você sabe que o Pai te conhece. Sim ou não? Você vai para o quarto. Você faz a tua devocional. Você chora. Você se derrama. E Deus te recompensa. Aqui a gente vem para dar, irmão. Aqui a gente vem para semear, aqui a gente vem para abençoar, aqui a gente vem porque a gente está vinculado. E não é porque eu estou com vontade, eu deixo de estar com vontade que eu vou deixar de ir para o culto, não. Eu vou porque tem gente lá que precisa que eu esteja lá. Tem gente lá, por mais que você fale, mas ninguém fala comigo, ninguém conhece, você é uma bênção aqui no meio do corpo. Posso ouvir um amém? Experimenta arrancar, bater o dedinho no pé da geladeira para ver se não dói todo o corpo. Sim ou não? Mas eu sou tão ínfimo, eu sou tão pequenininho, eu sou que nem o dedinho do pé. Dói pra caramba bater o dedinho do pé. Então quando você não está aqui, você faz falta. Amém? Não é sobre você querer ou não querer. É sobre responsabilidade. É sobre compromisso. Estar compromissado. Deus me vinculou aqui. Então eu vou estar lá, estando bem ou estando ruim, estou triste ou não estou. Se eu estiver triste, eu vou ficar triste com integridade, não importa. Mas eu sou uma bênção. Um pai e uma mãe não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, porque o dia está chovendo, porque está sol, ou porque está triste, ou porque... Não, meu irmão, ele é pai, ele é mãe, ele é supridor o tempo todo. Então eu quero te desafiar a assumir esse compromisso, irmão. Tem reunião de oração, glória a Deus. Que hora que é? Né, Pati? Vamos lá, todo mundo, compra a causa. Está compromissado, estamos juntos. Não é só na hora do culto, irmão. É em oração. Como a Paula falou, em jejum. Quantas vezes a gente já parou para jejuar pelo outro? Meu Deus do céu, mas que loucura é essa? É isso mesmo. Eu não vou orar por mim. A Roberta me falou ontem. Eu não quero mais orar por mim, amor. Eu quero orar pelos de fora. Eu estou cansado de orar por mim. É jejuar pelo outro. É se doar pelo outro. É entender que eu sou uma bênção e a minha oração vai fazer diferença na vida do outro. Quando ele vencer, como a gente orou aqui pelo Gabriel, nós vamos vencer junto em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? É sair de casa com esse sentimento para ser uma bênção, irmão. É tomar essa decisão. Ninguém pode tomar isso por você. O Gladys falou para a gente essa semana. Ninguém pode decidir por você. Ninguém, irmão. Deus te vincula ao corpo. Mas quem toma a decisão de se comprometer é você. E essa decisão que você toma move o favor de Deus. Amém? Essa decisão move o mundo espiritual. Eu estou decidido. Move. Mas ninguém falou comigo. Não tem problema. Tem alguém que está te vendo. Que é o dono de todas as coisas. Essa decisão, é claro, tem suas implicações. Você receber autoridade na sua vida daqueles a qual você assumiu esse compromisso. Tem suas implicações. Outro aspecto que a gente conversava essa semana,
na questão do vínculo é o entendimento do companheirismo, que traz o fortalecimento do propósito de Deus nos relacionamentos. Ou seja, não é estar junto só por estar, mas é para cumprir algo maior. Quando os discípulos saíam para pregar, para evangelizar, para curar, eles saíam juntos com esse propósito. Então, quando a gente está junto com um propósito, irmão. Sim ou não? A gente está junto, vamos comer junto, sim, mas com um propósito. O propósito de se edificar, o propósito de abençoar um ao outro, o propósito de chorar o choro do outro, o propósito de ganhar outras vidas para Jesus. Com propósito. Na oração do Pai Nosso, a gente fala que o Pai é nosso. O pão também é nosso, que delícia. Mas também diz que o pecado também é nosso. Perdoa os nossos pecados. Não diz isso lá? Então não é só sobre mim, irmão, é sobre nós. Algum irmão caiu, escorregou no pecado. Pô, a gente precisa aprender a se encher de compaixão. Nosso pecado. Não é, ó, ele pecou, com o dedão acusador. Pecamos. Pecamos. Vamos chorar junto. O Pai é nosso. Que bom. O pão é nosso. Ai, que delícia. Mas o pecado também é nosso. Vamos chorar. Vocês lembram que eu falei de Acã aqui? O que Deus falou para Josué? Israel pecou, Josué. Josué foi lá reivindicar de Deus. Lá em Josué capítulo 6. Deus, perdemos a batalha, Deus. O Senhor falou que a gente ia vencer, o Senhor falou que a gente ia ganhar. Só que tinha uma única pessoa que tinha pecado no meio do povo. E por causa daquele que pecou, todo Israel perdeu a batalha. Quando Josué foi lá reivindicar de Deus, Deus olhou para ele, por que vens a mim, Josué? Não, porque o Senhor falou isso. Peraí. Israel pecou, Josué. Mas por que Deus fez isso? Deus não podia ter falado, ó, Josué, tem um cara aí chamado Acã, esse cara pecou. Vai lá na casa dele e ó, aniquila, porque por causa dele vocês perderam. Não, mas Deus falou assim, Israel pecou. Cara, que chocante isso, irmãos. Porque o que Deus estava querendo ensinar? Deus estava querendo ensinar que nós somos um corpo. Se um cai, todo mundo cai junto. Mas todo mundo levanta junto também para a glória de Deus. Amém? Todo mundo levanta junto, irmão. Então, é assumir esse compromisso. Assumir o compromisso de estar vinculado. Esse é o compromisso que nós precisamos assumir no nosso coração. De entender que eu não tô sozinho nessa. E você entender que o outro faz parte desse vínculo, assim como você também faz parte desse vínculo. E esse compromisso nós temos que ter. Como eu falei, não é só de estar aqui, mas é um compromisso de oração, de jejum, de choro, de se importar, irmão, de doer no teu coração. Isso eu acho que a gente precisa aprender ainda. Estamos longe disso. Mas sinta-se desafiado. Sinta-se desafiado a viver essa responsabilidade que Deus confia na gente. Eu queria interromper um pouquinho para você entender a importância disso e como tem sentido no mundo espiritual. Eu não sei o que aconteceu, mas o Rafa tem algo para compartilhar sobre isso, que essa noite Deus deu um sonho para ele teve um pesadelo. E eu queria que ele viesse aqui, porque tem a ver com esse assunto. E aí você vai julgar se isso é de Deus ou não. Amém, irmãos. Liberdade? Meio-dia? Irmãos, até agora eu estou me recuperando um pouco, para falar a verdade. Só para vocês entenderem, antes de eu falar o que aconteceu, eu tenho pedido para Deus sensibilidade.
Esse ano eu falei, eu quero ser muito mais sensível àquilo que o Senhor está falando comigo, eu perceber as coisas de maneira mais imediata, não ser um panguão, demorar para entender as coisas. Eu falei, eu quero ser mais assim. E essa noite, meus irmãos, eu levantei simplesmente, não diga os prantos, eu estava uns prantos no pesadelo e levantei desesperado. Eu sonhei que eu e a Michelle estavam se separando. Eu falei, mas isso é inconcebível na minha mente. Inconcebível. E eu vim com esse sentimento, eu vou falar algumas coisas que a gente conversou já em casa. E aí eu cheguei aqui, eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Eu vi a Paula orando aqui, depois do que foi o Fê, o que a Paula falou, o que estava acontecendo e começou a me incomodar aqui dentro. Aí eu cheguei no Marquinho e falei, Marquinho, você vai falar sobre vínculo, né? Eu falei, cara, eu tenho algo. E nesse sonho, nesse pesadelo, eu acordei no exato momento onde eu já estava conversando com a nossa filhinha, a Paty, sobre o que a gente ia se separar. E a Paty, aos prantos comigo, chorando, clamando, foi na hora que eu acordei. E na hora que eu acordei, que eu fiquei olhando para cima, assim, a Michelle levantou. Aí eu falei, amor, 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 vem aqui. Aí cá falei, me dá um abraço. Aí eu comecei a abraçar a Michelle. Eu falei, eu tive um pesadelo assim terrível, que a gente estava se separando. E amor, eu não sei o que Deus quer falar. Eu sei de uma coisa, isso não é de Deus, cara. Não é possível que isso está acontecendo. Mas, olhando para o mundo espiritual, a gente está falando de vínculo hoje aqui. Às vezes Deus está rompendo, ou tentando, o diabo tentando romper vínculos aqui muito fortes entre nós. Pode estar falando de mim e dela, mas pode estar falando com vocês também. Então eu achei importante compartilhar aqui, porque Deus ele fala através do corpo. Ele fala através do corpo. E a sensação que eu tinha, e no sonho eu já tinha tratado com o Gladson, no meu sonho, eu não lembro o motivo que a gente estava se separando. Mas ora a Michelle não queria reconciliação, ora era eu. Eu já tinha falado com o Gladson, falando, não, quando a gente sentar com o Gladson, cara, isso vai se resolver. Não se resolvia. E eu fui passando com tantos irmãos, até chegar na parte foi a hora que eu acordei. Eu falei, gente, isso é desesperador. Então Deus ele está querendo soprar algo para a gente. A gente precisa estar atento, muito atento no que está acontecendo. Porque se num sonho eu levantei desesperado, com 16 anos de casado com a minha esposa, eu falei, não, cara, tem coisa errada. E essa semana, na sexta-feira, eu estava numa reunião com o pessoal do trabalho e eu estou no meio de pessoas não cristãs. E surgiu um assunto dos meninos falando, ah não, quem não gostaria de ter um harém? Aí começou um falar, outro falar, aí chegaram e perguntaram para mim. Eu falei, você tá maluco, cara? Ele falou, por que você não gostaria? Eu falei, cara, eu tenho uma esposa que Deus me deu, eu sou tão satisfeito com ela, eu honro a vida da minha esposa, cara, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Isso não passa nem na minha cabeça. Aí os caras ficaram olhando assim para mim. Mas não é, gente, é verdade mesmo. Eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei de onde Ele me tirou, onde eu poderia, de repente, estar, ou eu posso imaginar, mas eu sei o que Ele fez na minha vida. Não tem como eu retroagir nisso. Então, irmãos, eu só queria compartilhar para que a gente fique atento mesmo, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Tem sentido? Né? Tem sentido, não tem sentido? Eu acho que Deus está nos chamando, irmãos. E a gente precisa dar o nosso passo. Não tem a ver com algo agora que Deus vai decidir. E essa é uma decisão nossa. Essa decisão de se comprometer é tua. Não é minha, não é do Gladson. Não, ninguém aqui pode exigir nada de você. Chegou a hora, como eu falei para os jovens, chegou a hora de uma mudança de mentalidade. Chegou a hora de uma mudança de ciclo. Chegou a hora de a gente, acabou. Acabou a brincadeira. Agora não dá mais para brincar de igreja. É outra realidade, irmãos. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé. Podemos? O que acontece? Eu tenho mais 2 assuntos para falar que eu acredito que dá para a gente falar rapidinho na próxima reunião.
mas eu acredito que esse assunto do vínculo ainda tem mais coisa para ser falado. Então, eu vou até já falar para vocês o que vai acontecer. Ainda a gente precisa falar sobre alimentar-se bem e exercitar-se na prática. São dois assuntos ainda, tá? Só que semana que vem, eu ia fazer isso agora, mas eu sei que vai estender. Eu ia chamar o Anderson para ele contar também uma carga do coração dele sobre a vitória que Deus deu para ele, e tem dado, na verdade, né, Anderson? Que é dia após dia, sobre a depressão, sobre síndrome do pânico, sobre a ansiedade. É um assunto que tem pegado forte no presente século. Aliás, não sei para quem sabe, mas este é o mal do século. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E que, conversando com ele, tem a ver com esse assunto do vínculo. Então, provavelmente, vou conversar com ele. Semana que vem a gente retoma aqui. E depois a gente termina falando dos outros dois que faltou. Tudo. Aleluia, então, irmãos.